Bom, falando agora do bebê Zeus, né? Então, no início da vida, ele é um bebê que vai demonstrar ter vontade própria. Ele vai ser um bebê que vai demonstrar ter cedo, tá? Ele deve aprender também, tanto do ponto de vista da escola, quanto em casa, com os pais, tá? Que é ter uma postura justa e igualitária, tá? O que isso significa? Como é um bebê que ele procura, desde cedo, ele vai demonstrar ter vontade própria, então ele vai ter que aprender a não impor a sua vontade para as outras pessoas, para os seus coleguinhas na escola, tá? Então ele tem que aprender que todas as pessoas são iguais e devem ser tratadas de forma justa, tá? Tanto nas brincadeiras quanto na conversa, em tudo que eles vierem a fazer, tá? Também os pais devem estimular a criança Zeus com brinquedos manuais. Por quê? Zeus é um arquétipo extremamente lógico e racional. Tá? Então ele vai valorizar o intelecto. Ele vai desprezar tudo que é manual. Os trabalhos manuais e coisas do gênero. Tá? Então, para estimular essa parte do trabalho manual na criança, os pais devem, desde cedo, estimular ele com brinquedos como massinha de modelar, brincar de fazer coisas com artesanato, tá? Para que ele possa também desenvolver essas habilidades manuais. Tá? É típico da criança Zeus que ela seja uma criança solitária e que crie seu mundo em miniatura. Ou seja, durante as brincadeiras, a criança Zeus ela vai querer criar o seu próprio mundo, tá? Para que ela possa dominar esse mundo. Então, é comum que ela tenha brincadeiras do tipo construir uma cidade onde ela vai ser o prefeito, o governante, o dono da cidade. Se ela tiver carrinhos, ela vai querer construir uma frota de carrinhos e ser dono daquela frota de carrinhos, gerenciar aquilo ali. Se tiver um brinquedo tipo soldado, tiver vários que dê para fazer uma tropa, ele vai ser o general dessa tropa, tá? Então é muito comum que essa criança cria esse mundo e gerencia, ou seja, ela vai querer mandar, tá? É muito natural, isso vem de forma natural nesse arquétipo, querer mandar nas coisas, ele vai querer mandar já nas brincadeiras, né? Então, ele sempre vai querer liderar as brincadeiras. Então, se a brincadeira não for do jeito que ele quer, da forma que ele quer, ele vai se sentir contrariado. Acontece muito com aquela tipo de jogo, né? Futebol, onde a criança é dona da bola. Então, se ela tiver um comportamento Zeus e o jogo não estiver indo conforme ela quer, ela pega, leva a bola e acaba o jogo. Tá? A criança Zeus, ela não vai... isso tem a ver com o arquétipo. Tá? Isso vai é um comportamento que vai se repetir até a vida adulta. É um arquétipo onde o indivíduo ele não vai ler livros, tá? E não vai ficar divagando. Ou seja, ele não vai querer perder tempo com coisas teóricas. Zeus é um arquétipo extremamente prático. Ele vai querer pegar uma coisa e resolver. Tá? Então, nessa parte aqui com a criança, também é papel dos pais estimular nele a leitura. Tá? E fazer com que ele pense, raciocine, tá? Para que haja esse estímulo na criança. Por volta dos 3 anos, tá?
a criança Zeus ele vai começar a enfrentar os pais. Enfrentar de que forma? Ele vai querer impor sua vontade nos pais, tá? Aqui é fundamental que os pais coloquem limites na criança. Os pais devem demonstrar para a criança Zeus quem é que manda, tá? Se por acaso nessa fase os pais cederem, eles vão gerar um tirano, um filho tirano, tá? E uma criança tirana, virando um adulto tirano, ele vai querer, não vai ter limites porque ele vai querer fazer. Então, às vezes uma criança tirana se transforma num adulto tirano, aonde no relacionamento ou a outra parte do relacionamento não quer fazer alguma coisa, o adulto tirano vai lá e mata o outro cônjuge, né? Ele vai querer que o tirano, que todos obedeçam à sua vontade, como se ele fosse um deus, tá? Então, nessa fase é fundamental que os pais coloquem limites. Por exemplo, você está com a criança está fazendo escândalo porque está no shopping, quer comprar alguma coisa, se você disser não, é não. Tá? É fundamental aqui também que os pais eles evitem demonstrar, resolver seus problemas através da força, do poder. Tá? Isso acontece aonde? Você, por exemplo, como é que seus pais tratam os seus empregados? Tá? Eles, às vezes, é muito comum aqui no Brasil, tá? A gente vê os comportamentos das pessoas resolvendo as coisas pela carteirada, né? Humilhando outras pessoas, batendo em outras pessoas. Tá? Então, eles estão usando a força e o poder para resolver as coisas. Quando uma criança Zeus percebe isso, ela se identifica com isso, tá? E vai querer resolver as coisas também pela força e pelo poder, já que ele tem um aspecto de liderança. Mas a gente sabe que não existe somente a liderança através da força e do poder. Você pode ser um líder como Gandhi, que não usou a força para liderar, tá? Quando você usa a força para liderar, você vira um tirano. Aqui a criança deve ser estimulada a pensar, não só através de livros, como a gente já falou, mas também ela sempre deve ser questionada. Então, por exemplo, pergunta para a criança, você quer ficar aqui, quer ir para a casa da sua avó, ou quer ir para o parque, ou para o shopping? Quando tiver opções, coloca a criança para pensar. E coloca para ela, pensa nos aspectos positivos, nos negativos, tá? É melhor ir para tal lugar ou para outro, tá? Quando ela estiver com outras crianças, ela deve também ser estimulada a ouvir as outras crianças, tá? O que o seu coleguinha quis dizer? Isso é bom ou ruim? É melhor o ponto de vista dele ou o seu, tá? Com isso, ocorre um estímulo da criança tanto de pensar quanto de respeitar o ponto de vista da outra criança, onde ele vai poder respeitar os diferentes pontos de vista. Tá? Por último, eu queria aqui destacar, se a criança Zeus tiver um pai dominador e abusador, ou seja, aquele pai que espanca a mãe, espanca a criança, às vezes é alcoólatra, tá? Claro que, obviamente, a mãe deve denunciar esse cidadão, tá? Procurar os meios legais aí para se defender. Mas quando acontece uma situação onde ocorre esse pai dominador e abusador, se junta com uma mãe passiva, ou seja, aquela mãe que não mostra para a criança que não é assim que se resolve as coisas, que não protege a criança, tá? É uma mãe que, mesmo que inconscientemente aceite esse comportamento, a criança Zeus ela vai se identificar com esse pai dominador e abusador,
tá? E esse comportamento vai ser repetido, tá? Isso vai fazer com que essa criança, inicialmente, ela se torne submisso a pessoas violentas, tá? E de autoridade superior. Então ele vai ser submisso a isso, a pessoas desse tipo, mas ela vai se comportar dessa forma com pessoas que estão abaixo dela, por exemplo, seus empregados. Então você vê muito aí patrões, né? Empresários que maltratam, humilham, assediam os funcionários. Aqui está uma das causas, tá? E por essa aula é isso.